Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Bom, bate-papo de hoje, conversei com Clever Kohlberg, ele que representou o Brasil durante 25 anos no Rally Paris-Dakar, conseguindo 18 pódios. Ele veio bater um papo sobre liderança, sobre construção de equipe e certamente muitas boas histórias para poder contar. Se você gostou, fique comigo após a vinheta. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com Clever Kohlberg. Clever, obrigado por aceitar esse bate-papo. Eu fico muito feliz aí por você aceitar e contribuir com esse nosso projeto aqui. Apresenta para o pessoal, quem ainda eventualmente não te conhece, né? Quem é você, um pouquinho da sua história. Obrigado mais uma vez por tomar esse café com inovação aqui com a gente. Bom, valeu, Felipe, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando com vocês, espero poder colaborar. Bom, eu sou mais conhecido como piloto de rally, sou piloto da equipe que durante quase 30 anos representou o Brasil no Rally Dakar, mas pouca gente talvez saiba, eu também sou engenheiro, ninguém é perfeito, e tenho boas qualidades, por exemplo, uma qualidade muito importante que eu tenho e que incentivo as pessoas aí, sou corintiano, então vamos em frente. Ótimo, muito bom. Cleber, eu vou falar para você que eu adoro automobilismo, né? Você pode ver aqui atrás um pouco na minha estante que representa um pouco minha vida. Eu tenho aqui algumas referências de automobilismo. Acompanhava, eu via, né? Questão de rally, aqui via você e toda a equipe, né, que estava lá. E eu acho que esse bate-papo é importante para quem trabalha aqui com gestão de projetos, com inovação, principalmente por alguns temas que certamente você já enfrentou diversas vezes aí na sua vida. Eu acho que um tema que a gente poderia abordar um pouco aqui, né, pedir um pouco sua opinião, é a importância das pessoas da equipe. Do mesmo jeito que em gestão de projetos, você precisa de um time ali multidisciplinar e todo mundo ajudando. Para você, qual que é essa importância ali de ter pessoas com diferentes conhecimentos, enfim, a importância da equipe nos objetivos específicos? Olha, Felipe, trabalhar em equipe, todo mundo fala que é bom, é muito legal, mas, por outro lado, nós sabemos que não é fácil, né? Mas eu, no meu caso, na minha experiência, principalmente nessa experiência do Dakar, que vamos concentrar nela aqui, eu poderia falar de outras também, esse trabalho em equipe foi decisivo. Inclusive, eu sempre tive que abrir mão, muitas vezes até da minha própria preparação, para investir mais na preparação da equipe. Até porque isso acabou rendendo muito mais, vamos dizer assim, cada centavo, cada recurso, cada minuto que eu investi na preparação da equipe, rendeu um bônus muito maior do que talvez se eu tivesse investido só na minha preparação, porque eu era também piloto na equipe, né? Quando nós começamos, vou até aproveitar, voltando um pouquinho no tempo, lá em 1987, quando eu e o André Azevedo decidimos participar desse rally, fomos contar para as pessoas, quase ninguém acreditou na nossa capacidade de enfrentar aquele desafio. Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos experiência, nós não tínhamos basicamente nada, mas nós acreditamos que seria possível. E isso criou uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade positiva. Então, nós resolvemos desafiar as nossas limitações. Ou seja, nós não tínhamos recursos, como eu acabei de falar, não tínhamos experiência nenhuma. Na época, não existia internet, era muito difícil planejar, mas nós podíamos pedir ajuda. E as pessoas adoram ajudar. E o desafio atrai muita gente boa. Então, nós formamos um time na época de voluntários apaixonados pelo nosso sonho. E nós aprendemos, então, se nós estivermos juntos como uma equipe, somando a nossa garra, a nossa vontade, com as nossas capacidades,
colocando aí mentalidade de crescimento nisso, ou seja, foco na solução, mais inteligência, planejamento, preparação e disciplina para ter controle na hora da execução, todos nós podemos viver uma jornada campeã. Então, no começo, ninguém acreditou que nós conseguiríamos fazer alguma coisa. Mas, passada essa jornada de quase 30 anos representando o Brasil no Rally Paris-Dakar, a nossa equipe conquistou vários pódios, 7 como vencedora de uma categoria. E eu posso dizer para vocês que se eu tivesse que definir um fator que fez a diferença para nós chegarmos lá, foi justamente isso. De cara, nós montamos uma equipe, porque eu tenho certeza que muita gente bacana teve a mesma ideia antes, mas provavelmente, por algum motivo, mas provavelmente por estar sozinho, por dizer assim, será que eu vou conseguir? Ficou muito difícil, ficou muito fácil de desistir. E no nosso caso, eu estou falando aqui nós, ou seja, a equipe era muito pequena, era o André e eu, só 2 pessoas, mas já faz toda a diferença. Porque quando eu me senti em dúvida, eu falava, mas talvez o André tenha essa qualidade, como você falou aí, a soma de diferenças, a soma de competências. Afinal, trabalhar em equipe, como eu comecei aqui, não é nada fácil. Para trabalhar em equipe, uma coisa muito importante é se ter consenso, e consenso não é unanimidade. Então, muita gente, até hoje em dia, às vezes assim, fala, pergunta do André como se o André fosse meu irmão, mas pouca gente sabe que o André não é meu irmão e pouca gente sabe como nós nos conhecemos. Inclusive, nós nos conhecemos numa prova, quase saímos, para resumir a conversa aqui, quase saímos na porrada no meio dessa prova, mas sem nos conhecer, né? Foi nosso primeiro encontro, não foi amor à primeira vista, mas depois foi muito importante realmente somar essas diferenças e essa soma gera um resultado muito maior. Nossa, que legal. Até só pegando esse gancho, né? Você falando assim que você conheceu o André numa situação, vamos dizer, não muito amigável, né? E depois deu certo, né? Ou seja, vocês formaram uma dupla, enfim, se seguiram adiante aí com anos e anos. E o que mostra, né, até para as pessoas que nem sempre, aliás, muito provavelmente você não vai encontrar pessoas que pensam exatamente como você na carreira. E tudo bem, eu acho que o legal é a gente somar essas forças, é nós estarmos juntos em prol de um objetivo maior, né, que foi o caso de vocês. Verdade, porque talvez aí o que a gente, uma capacidade, o que nós tivemos naquele momento, foi ter um pouco dessa flexibilidade, foi conseguir escutar as outras ideias, né? Nós até estamos aí num momento no Brasil que ninguém consegue escutar os outros, mas não vou entrar no mérito, não vem ao caso isso aqui agora, mas justamente nós conseguimos conciliar. Eu até, você veja, o André, pô, o André é palmeirense, eu sou corintiano, veja se pode dar um casamento certo nisso, né? Mas justamente foi esse fator muito interessante e muitas vezes quando nós não tínhamos assim opiniões idênticas, nós dávamos oportunidade. E eu acho que oportunidade para as ideias, oportunidade de escutar, oportunidade de tentar, porque também, assim, ok, acho que numa equipe precisa ter essa lealdade, esse consenso. Não vão fazer o que eu gostaria, mas eu me comprometi, então nós vamos. E se não der certo, não tem essa história de ficar dizendo, ah, mas foi você que falou, a ideia foi sua. Não perca tempo com isso, porque, inclusive, uma equipe, para ela ser campeã, aí, talvez assim, quando a gente fala de uma equipe já mais formada, a gente tem que falar do líder também. O principal papel do líder numa equipe é ele criar um ambiente de confiança para as pessoas, né? Muita gente confunde um pouco a confiança com otimismo, por exemplo. Otimismo é excelente, otimismo é muito bom, mas otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Confiança é ter coragem de agir.
E coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Quem diz que não tem medo é inconsequente. Quem tem medo é inteligente. Então, o medo, muitas vezes, ele é importante, ok. A ideia não é a que eu gostei, mas nós vamos, me comprometi, vou dar meu melhor, vou fazer o possível. E se não der certo, com essa mentalidade, ou nós ganhamos ou nós aprendemos. E foi essa a mentalidade que eu e o André tivemos no começo, porque algumas pessoas não tiveram essa confiança de seguir em frente, de enfrentar o desafio. Era um desafio bastante grande, nós tínhamos o temor de falhar, mas para nós falhar, na verdade, seria não fazer nada, não tentar. Então, lógico que nós queríamos ter sucesso, mas qualquer que fosse o resultado, no mínimo nós sairíamos melhores do que antes. E essa mentalidade, né, esse espírito de confiança foi muito importante justamente para isso. Posso dizer para vocês que nós não terminamos o nosso primeiro rally. Nós tivemos que desistir antes de completar a prova, mas só dar a largada já foi um grande feito para a gente na época e a gente sabia disso. Então, o que que nós fizemos? Quando nós voltamos dessa primeira participação sem completar, o pessoal chegou no aeroporto para nos receber, a gente estava vindo lá do deserto, na África, pensando que nós estávamos tristes, abatidos com a nossa derrota na estreia. Ok, lógico, um pouco frustrado nós estávamos, mas nós fomos comemorar. E a pessoa falou, pô, mas vocês vão comemorar o quê? Você nem completou o rally, você bateu a cabeça lá. Não, vamos comemorar a nossa meta atingida. A nossa meta para aquela primeira participação era conseguir dar a largada. Então, já imediatamente, em vez de desistir, falar, não vai, não temos jeito, não. Vamos tentar uma meta mais audaciosa, completar o rally. E daquela primeira experiência, que a maioria só tinha percebido o lado negativo, nós conseguimos identificar o lado positivo, que era a própria experiência. Porque a experiência ela transforma a informação em conhecimento, habilidade. Se você utilizar bem isso, você sobe, a equipe sobe mais um degrau, né? Vira sabedoria, vira oportunidade, novos produtos, diferenciais. Então, essa mentalidade, esse espírito de confiança que só existiu, repito, porque era uma equipe que eu tenho certeza que se eu tivesse sozinho eu não teria todo esse ímpeto, essa coragem, né? Nós conseguimos então aprender e evoluir. E é importante nós irmos evoluindo, é importante a gente dar espaço para a gente aprender, dar espaço para a gente errar. E uma grande equipe, uma equipe que se desenvolve, ok, ela tem que treinar, tem que preparar, tem que se planejar, mas também tem que ter espaço para errar, senão não vai acontecer, não vai ter inovação, não vai ter diferenciação. Excelente, é exatamente isso, né? Como você falou, né? É, você não tentar o rally, você já tinha perdido, né? Assim, você não tinha, né? Então, tentar e não terminar, certeza que isso gerou ali, vamos dizer assim, vários conhecimentos e vários pontos ali de melhoria para os próximos e assim sucessivamente. Às vezes as pessoas ficam com medo, né, de tentar alguma coisa diferente, uma ação, um produto, sei lá, nesse medo da falha, né? Mas, entretanto, a própria falha ali gera muitos aprendizados. E dado isso, o Clever, eu queria saber a sua opinião, porque esse canal, né, ele se destina principalmente para pessoas que estão começando ou que querem entender um pouco melhor como é que funciona. E o tema aqui, né, que a gente está trazendo é equipe, liderança. Na sua percepção, uma pessoa que está começando agora, né, é um gestor novo, vamos dizer assim, caiu na fogueira ali para ser um gestor. Como é que essa pessoa desenvolve isso? Tem treinamento, tem curso, tem livro? O que essa pessoa precisaria fazer para desenvolver? Ou é o dia a dia, na prática? Enfim, o que você acha? Olha, eu posso dizer para vocês que às vezes é bastante difícil a gente desenvolver algumas habilidades que não são assim tão exatas, você pode aprender matemática, você pode aprender física,
medicina, a experiência de liderança já é um pouco mais difícil, envolve, a gente está falando aqui de confiança, confiança é algo um pouco abstrato, e muitas vezes tem certas habilidades que não são natas nossas, né? Eu tenho várias dificuldades, e justamente a equipe facilitou isso, né? Porque quando você está numa equipe, um aspecto importante é você saber conhecer as pessoas e entender o que existe de melhor nelas. Eu vejo uma certa confusão quando se diz o seguinte, né? Um dos segredos do sucesso, um dos segredos para atingir resultados é desenvolver pessoas e equipes. Correto, perfeito isso. Mas, por exemplo, o Clever não tem uma super habilidade de empatia, por exemplo, não era, continua sendo uma grande competência do André, né? Então, muitas vezes, em certos momentos de negociação, a gente passava essa responsabilidade para o André. Estou com a equipe, vou aproveitar o melhor da equipe, né? Ah, não, mas o Clever ele precisa praticar isso. Eu muitas vezes falo isso, eu percebi isso. Numa equipe, ninguém é perfeito, mas a equipe pode ser. Agora, não adianta querer, às vezes, pegar alguém que não tem uma certa habilidade e querer justamente desenvolver ela. Não, desenvolva o ponto forte dela e procura outras pessoas, outras fontes para ter essas habilidades. Então, acho que uma característica, uma dica que eu poderia dizer é essa. Em vez de querer ficar investindo em pontos fracos, é muito importante a gente entender onde nós podemos melhorar, onde nós devemos melhorar. Mas isso não quer dizer que você precisa transformar alguém ou se transformar. Não, procura ajuda, né? E eu tenho certeza que você deve ter vários pontos fortes e utilize seus pontos fortes e sabendo, naquele momento onde você não tem aquele desempenho, já que você está em equipe, aproveita essa força da equipe que você vai chegar lá. Muito bom, muito legal. O Cleber, só para a gente ir encaminhando para os finalmente aqui, tem alguma história legal aí, rápida, né, que você possa contar relacionada à liderança, a trabalho em equipe, sei lá. Você que já viveu aí tantas noites, né, vamos dizer assim, em rally e tal. Alguma história rápida aí para poder compartilhar com as pessoas relacionada à liderança ou trabalho em equipe? Olha, eu vou contar eu lembro, nós começamos uma equipe, nós éramos uma equipe muito pequena, né? Só duas pessoas, como eu falei aqui. Não tínhamos recursos para contratar outras pessoas e, inicialmente, nós começamos nós formamos uma equipe de voluntários porque nós tivemos a humildade de pedir ajuda, de ouvir as opiniões. E a gente conseguia perceber a diferença entre uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva, porque a maioria das pessoas só falavam crítica destrutiva, né? Ah, vocês não têm chance, vocês não vão conseguir, isso não vai dar certo, vocês vão perder o tempo. Então, o que é de construtivo nisso? Nada mais. Já tem outras pessoas que não, olha, nossa, que ideia fascinante, eu conheço alguém lá, eu conheço um empresário, vou ver se ele não quer ajudar vocês, eu conheço um jornalista. Já começa a ser diferente. Pô, vocês têm um projeto? Não tem? Eu vou ajudar você. Construtivo, né? Então, a gente conseguiu atrair essas pessoas. Mas eu lembro nós começamos o nosso primeiro Dakar foi em 88, a equipe foi evoluindo, conseguimos dar a largada em 88, conseguimos completar o rally em 1990, na nossa terceira participação. Ganhamos a nossa primeira vitória aconteceu em 91 na categoria maratona, foi com o André. Depois aconteceram outras vitórias e nós começamos a pensar no futuro, a inovar.
a trabalhar de colocar um carro na equipe, então tivemos que preparar outras pessoas, né? E isso é bastante interessante, porque muita gente, às vezes, assim, fala, pô, mas eu vou investir em pessoas, vou passar o que eu conheço para essa pessoa. Vou dizer uma coisa para vocês, se você quer ir mais longe, você precisa ter alguém para pôr no seu lugar. Porque se você não tiver alguém para substituir, você não vai poder sair dali. Então, uma coisa muito importante é a gente estar investindo em gente para nos substituir. E a melhor coisa que nós podemos ter numa equipe é quando a gente é substituível. Então, a gente pode fazer falta e nós podemos, inclusive, pensar em coisas maiores, em coisas diferentes. Valeu, espero ter colaborado aí com vocês. Muito obrigado, Clever. Só para deixar aqui os seus contatos, como as pessoas te acham, saber um pouco mais aí do seu trabalho e de você, como é que funciona? Tem rede social? Como é que você acha aí? Eu estou nas redes, mas eu sou da antiga, então quem quiser conhecer um pouco o nosso trabalho, basta entrar com o meu nome, o Clever com K e V de Vitória, né? .com.br, tem lá nosso site e lá também, daí tem os outros canais para quem quiser nos conhecer no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, enfim, nós estamos nas principais redes sociais, mesmo no Beleza. LinkedIn, da onde a gente se conhece, né? Clever, muito obrigado. Eu vou deixar aqui embaixo, né, no primeiro comentário, os seus contatos, para pessoas poderem conhecer o seu trabalho e, mais uma vez, como você falou, né, só para fechar aqui, pedir ajuda, né? Então, agradeço demais a sua ajuda para esse canal e para as pessoas que estão aqui iniciando essa carreira de gestão de equipe, liderança. Muito obrigado de coração aí pelo seu tempo e pelas suas palavras. Valeu, muito obrigado pela oportunidade e muito sucesso aí para todos. Obrigado, até mais.